Verde Vale FM. ZYT 279. Transmitindo em 103,7 MHz. Mineiros, Goiás, Brasil. Verde Vale. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 10 de março do ano de 2025. Início de semana, estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui na bancada comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Agora começando mais uma edição. Agora 20 graus. A mínima em Mineiros prevista para essa segunda-feira é de 20 graus. A máxima poderá chegar até 32 graus. Será uma segunda-feira de sol com tempo fechado pela manhã. Chuva que se estende pela tarde. E à noite, céu nublado com possibilidade de garoa. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mega Sena, concurso 2.837, prêmio acumula e vai a 12 milhões de reais. Lincoln TJ e Thales Barreto são cada vez mais cotados para o TCM. Carreta carregada de soja pega fogo na BR-060 em Santo Antônio da Barra. Lei do feminicídio completa 10 anos com impunidade como desafio. Congresso começa a discussão do orçamento de 2025 nesta semana. Falso banco que funcionava em prédio de luxo de Goiânia vendia imóveis dados como garantia de empréstimos. Goiás terá semana de calor e pancadas de chuvas isoladas. A oferta doméstica de carne bovina é recorde no começo de 2025. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, agora sob o comando de Hugo Mota, do Republicanos, trabalha um pacote de mudanças no regimento interno que deve ser discutido nos próximos meses. O objetivo das alterações seria dar mais poder aos líderes partidários e acelerar a tramitação de proposta na Câmara. Desde que assumiu como presidente no início de fevereiro, Mota vem fazendo mudanças. Uma delas foi tornar obrigatória a presença física dos deputados em plenário só às quartas-feiras, das 16 às 20 horas, horário de Brasília. O projeto, que deve trazer novas mudanças no regimento, está em discussão no Colégio de Líderes e ainda não existe a formalização de um texto e nem previsão de quando deve ser protocolado. No entanto, uma minuta da proposta já foi levada aos líderes. Uma das mudanças em debate é a extinção das eleições para presidentes de comissões. Com a nova regra, presidentes de comissões seriam escolhidos pelo líder partidário responsável pelo colegiado. Por exemplo, se o PL tiver a Comissão da Educação, o líder do PL na casa seria responsável por nomear o presidente daquela comissão. A proposta visa dar mais poder aos líderes partidários, que inclusive poderiam trocar os presidentes ao longo do ano, caso achem necessário. A medida enfrenta resistências dentro da Câmara, com líderes apontando que a medida pode enfraquecer a figura do presidente de comissão, por exemplo. Atualmente, partidos já indicam quem deve ser o presidente da comissão, mas existe uma eleição e o mandato é de 1 ano. O sorteio do concurso 2.837 da Mega Sena foi realizado na noite desse sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. E o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 12 milhões de reais. Os números sorteados no sábado foram 3, 14, 34, 35, 42 e 50. 42 apostas fizeram a quina, cada uma delas levou R$ 55.145,35. Já 2.740 apostas fizeram a quadra. Cada uma levou R$ 1.251,35. O próximo sorteio da Mega acontece amanhã, terça-feira.
Covid-19, Brasil ultrapassou 130.500 casos em 2025. Quem vai trazer a notícia é Bianca Mingotti. Meio a 22 de fevereiro deste ano, o Brasil já soma 130.507 casos de Covid-19. Já os óbitos pela doença somaram 664. Na semana epidemiológica 8 de 2025, correspondente ao período de 16 a 22 de fevereiro, foram registrados 22.097 novos casos da doença e 153 mortes. Os dados são do painel Covid-19 no Brasil do Ministério da Saúde. Na CE 8 de 2025, os estados de São Paulo, Tocantins e Mato Grosso registraram os maiores números de casos positivos para a Covid-19 no país. Apenas em São Paulo, foram 8.874 novos registros. Já no Tocantins, houve 4.255 pessoas positivas para a doença. E em Mato Grosso, foram 1.762 novos casos de Covid-19 em uma semana. As unidades da federação foram as únicas que registraram mais de 1.000 positivos no período. Em comparação à semana 7 de 2025, que diz respeito aos dias 9 a 15 de fevereiro, houve uma alta de 61,1% nos casos positivos na CE 8. Em relação aos óbitos, houve um aumento de 86,6%. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz, referente à semana epidemiológica número 9, que corresponde ao período de 23 de fevereiro a 1º de março, aponta que nas 4 últimas semanas epidemiológicas, 81,4% dos óbitos foram por Covid-19 e entre os casos positivos, o percentual da doença ficou em 39,9%. O documento destaca ainda que 9 das 27 unidades federativas apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, em níveis de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas. Os estados são Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Dentre as 9 unidades, 7 apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo, sendo Distrito Federal, Goiás, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Conforme o boletim, a manutenção do aumento de casos de SRAG com incidências de moderada a alta em vários estados da região norte, como Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e em alguns estados das regiões centro-oeste e nordeste, sendo DF, Goiás e Sergipe, é justificada pela alta de casos entre crianças e adolescentes de até 14 anos. Já em Goiás e no DF, o avanço de SRAG entre crianças de até 4 anos está relacionado, em especial, ao vírus sincial respiratório VSR. Em Sergipe, Goiás e DF, o crescimento de SRAG na faixa etária de 5 a 14 anos está associado ao rinovírus. Nos demais estados, a Fiocruz afirma que ainda não é possível determinar qual vírus é o responsável pelo aumento. O informe da Fiocruz detalha que a Covid-19 continua sendo a principal responsável pelos casos e óbitos de SRAG entre os idosos nas últimas semanas. Porém, os casos da síndrome associados à doença nessa faixa etária seguem em níveis baixos ou moderados, sem sinal de crescimento na maior parte do país. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45 agora. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sebastião TJ, tem uma paixão política. Consta que ele pensa em política até dormindo. Em 2026, Sebastião TJ pode disputar mandato de deputado estadual. É possível? Mas, segundo dizem, ele está confortável no TCE de Goiás. Porém, se o deputado estadual Lincoln TJ for confirmado como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, há a possibilidade de Sebastião TJ, pai do jovem parlamentar, aposentar-se e, em 2026, disputar eleição para o Legislativo. Há 2 conselheiros na bica para se aposentarem do TCM, Joaquim de Castro e Valcenor Braz. A rigor, nenhum dos dois planeja se aposentar, ao menos por agora não. Mas a discussão continua aberta. O conselheiro Valcenor Braz pode ceder a vaga para o deputado estadual Thales Barreto. Lincoln TJ ou Virmontes Cruvinel pode ocupar a vaga de Joaquim de Castro. Se Sebastião TJ se aposentar, quem irá para o seu lugar ainda não se sabe. Pode ser Thales Barreto, Lincoln TJ ou Adriano da Rocha Lima. Uma carreta carregada com soja pegou fogo na tarde do sábado na BR-060, próximo ao município de Santo Antônio da Barra, cerca de 190 quilômetros de Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Ao chegar no local, já encontraram o cavalo mecânico completamente destruído pelas chamas. O fogo ainda ameaçava se alastrar para o restante da carga, mas foi controlado. Ao todo, aproximadamente 6.000 litros de água foram usados durante o trabalho de combate, que também contou com um divisor para conter as chamas e realizar
realizar o rescaldo, evitando novas ignições. Uma carreta-tanque e uma viatura de resgate também estiveram presentes para prestar apoio à operação. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no local para controlar o trânsito. Ninguém ficou ferido e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O incidente gerou transtornos no tráfego da rodovia, mas a situação foi normalizada após a conclusão do trabalho das equipes de emergência. Semana da Justiça prevê julgamento de cerca de 2.000 casos de violência doméstica. Os detalhes da matéria você confere com Débora Marques. Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa que acontece 3 vezes ao ano. E a primeira edição de 2025 acontece em março, mês escolhido estrategicamente por coincidir com o Dia Internacional da Mulher. Em Goiás, a 29ª edição da ação envolve cerca de 44 magistrados, além de promotores, advogados e outros operadores do direito. O tema deste ano é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, uma questão de justiça. O principal objetivo da semana é agilizar o julgamento de processos de violência doméstica, garantindo uma resposta rápida e eficaz para as vítimas. Nesta edição, estima-se que aproximadamente 1.900 processos sejam analisados em todo o estado. Além dessa iniciativa, o Tribunal de Justiça de Goiás mantém programas de proteção às mulheres ao longo do ano. A vice-coordenadora da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça e juíza titular do Juizado de Violência Doméstica em Goiânia, Simone Pedra, destacou ações como a Patrulha Maria da Penha e o Botão do Pânico, que permite o acionamento imediato da polícia em caso de risco. Nós temos na capital a Patrulha Maria da Penha e nós temos também aplicativos, onde se fornece o famoso Botão do Pânico. Então, na verdade, hoje o juiz responsável pela unidade de violência doméstica, com competência para as unidades com violência que trata de violência doméstica, eles estão orientados hoje a fornecer o botão antipânico para a vítima. Esse botão antipânico ele tem monitoramento aqui pela central. Se a vítima for importunada, ela consegue acionar o botão. A Patrulha Maria da Penha, então, é deslocada para o local em que está a vítima para prestar o devido socorro. A magistrada também chamou atenção para o aumento dos casos de violência contra a mulher. Segundo ela, nos 2 primeiros meses do ano, cerca de 3.000 ações foram ajuizadas no estado. Nós tivemos no início do ano cerca de 3.000 ações ajuizadas, só no estado de Goiás, nos 2 primeiros meses do ano, e o tribunal precisa, então, responder essa demanda, esse aumento da criminalidade, da violência, precisa ser reprimido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E aí a Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma resposta do Poder Judiciário a esse incremento exponencial da violência. Além dos julgamentos, a programação da 29ª Semana da Justiça pela Paz em Casa inclui palestras, capacitações e rodas de conversa. A abertura oficial será realizada no Fórum de Lusiânia, na região metropolitana do Distrito Federal, no dia 10 de março, com início à 1 da tarde e segue até o dia 14. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50. Vamos então ao futebol. O Internacional venceu o Grêmio por 2-0 neste sábado na Arena Grêmio e abriu uma vantagem na final do Campeonato Gaúcho. Com gols de Carboneiro e Alan Patrick, o Colorado agora pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que ainda assim garantirá o título estadual. A grande decisão acontece no próximo sábado no Beira-Rio, onde o Colorado terá vantagem do placar agregado para buscar mais um título estadual. O Atlético Mineiro encaminhou o hexacampeonato do Campeonato Mineiro ao golear o América Mineiro por 4-0 neste sábado no Mineirão, pelo jogo de ida da final. Com um desempenho dominante, o Galo abriu larga vantagem e agora pode perder por até 3 gols de diferença no duelo de volta para conquistar o título estadual. Os gols foram marcados por Lianco 2 vezes, Rony e Jori contra. O Flamengo segue em busca do seu mais um título do Campeonato Carioca. Após vencer o Vasco na ida, o cenário se repetiu na volta. No Maracanã, o rubro-negro triunfou de virada por 2-1 e está na sua 7ª final consecutiva. Classificado para a final, o Flamengo agora vai enfrentar o Fluminense. Os jogos da decisão seriam no dia 19, o jogo de ida, e dia 22 ou 23, o jogo de volta. O Vasco agora aguarda o Campeonato Brasileiro para voltar a campo. A primeira rodada será contra o Santos no dia 30 às 18h30 em São Januário. Jornal
6h51. A semana chegou ao fim com muita volatilidade para os preços internacionais do milho futuro, sendo registrada na Bolsa de Chicago. As principais cotações recuaram quase 4% entre a última sexta-feira, dia 28, e a terça-feira, dia 4, mas subiram até 4,4% entre a terça e a sexta-feira da semana passada, finalizando a semana perto da estabilidade. Na visão de Roberto Carlos Rafael da Germinar Corretora, o primeiro fator que trouxe essa volatilidade foi a divulgação dos números do Outlook Forum do USDA da semana passada, trazendo indicações de aumento de plantio e estoques de milho dos Estados Unidos, o que pressionou muito as cotações na Bolsa de Chicago. Números do Departamento de Agricultura americano e incertezas sobre as tarifas dos Estados Unidos levaram a semana de muita volatilidade para as cotações do milho em Chicago. Depois, entrou em ação toda a incerteza sobre as tarifações impostas por Donald Trump nas comercializações com o México, Canadá e China. As idas e vindas da imposição das taxas, cancelamentos e postergações influenciaram o mercado, especialmente no meio da semana para o final. Na Bolsa Brasileira, a sexta-feira apresentou movimentações negativas para os preços futuros do milho, que também acumularam perdas ao longo da semana. De acordo com a Germinar Corretora, os preços no país seguem sustentados, com o contrato março 25 na casa de R$ 86,00, próximo do seu vencimento, e o mercado spot entre R$ 89,00 e R$ 90,00, com base Campinas, São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Não foi isso que eu aprendi com meu avô sobre ética, sobre princípios. O presidente Lula nomeou para o Superior Tribunal Militar a advogada de Gleisi de Paulo Bernardo, o então marido de Gleisi, que era ministro das Comunicações, advogada de Alckmin, advogado de Gleisi Paulo Bernardo no Lava Jato. A advogada Verônica Abdala Sterman vai ser ministra do STM. Bom, em primeiro lugar, a questão do meu avô, né? Veja só, ele já nomeou o advogado dele para ser ministro do Supremo, Zanin. O advogado do PT para ser ministro do Supremo, que trabalhava com José Dirceu Toffoli, que soltou José Dirceu, seu ex-patrão. E meu avô me ensinou que isso é impossível. A gente não pode fazer isso, né? No serviço público, em lugar nenhum. Eu já contei para vocês, no tempo que eu era chefe da Globo em Brasília, os meus vizinhos me pediam, olha, tem que consertar o bueiro na nossa rua e tal. Eu disse, eu não posso. Eu moro aqui, eu não posso. Não posso, é impossível. Porque envolve o meu interesse pessoal. Eu não posso usar a televisão para defender meu interesse pessoal. Gente, isso é básico de ética, só que não funciona mais. O que houve com a gente? Nós estamos afundando. Gente, Japão e Alemanha, arrasados na Segunda Guerra, se ergueram por causa dos valores que começam em casa, começam na família e se impõem na nação e no Estado que serve à nação. Outra coisa que eu não entendo também, advogado brilhante, que ganha, sei lá, 1 milhão por mês. Se for brilhante, ganha mais de 1 milhão por mês. Vai ganhar, comparado com o que ganhava por mês na banca de advocacia, um saláriozinho de ministro de Tribunal Superior. Eu não entendo isso. Eu não entendo esse desprendimento. Uma pessoa já fez um pé de meia, agora quer o título. Eu não posso ir além dessa suposição, né? Não posso pensar mal de ninguém. Mas eu fico sem entender. Realmente fico sem entender. Bom, eu queria falar também com vocês sobre Rui Barbosa. Toda hora é citado. Não há pior ditadura que a ditadura do Supremo, porque acima dela não há recurso. Bom, em primeiro lugar, eu ouvi o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Lamáquia, citar Rui Barbosa. Eu já pedi que ele me forneça onde Rui Barbosa disse ou escreveu isso, que eu não achei em lugar nenhum. Mas é que, gente, tem recurso sim, é o Senado Federal, está lá na Constituição, é o Senado que julga ministro do Supremo que for perjuro, ou seja, jurou defender a Constituição e ao contrário, não está sequer guardando a Constituição, né? Eu acho estranho isso. E mais, né? Eu estranho a frieza com que se trata de pessoas que estão lá presas com criança pequena em casa,
gente que estava precisando de ajuda médica e não recebeu e morreu. E é uma frieza incrível, né? Eu não consigo entender, uma vez que a palavra latina que está no frontispício de um grande tribunal superior romano, que está lá em Londres, que está em Roma, né? Está escrito lá, gratia et justitia. Ou seja, a justiça também tem compaixão, faz parte da justiça. Compaixão também é justiça. E, por fim, só um registro. Foi lá em Chapecó, morreu uma senhora muito querida na cidade, tanto que o prefeito João Rodrigues manifestou-se com uma nota. Senhora Valéria Simeone, 37 anos, né? Deixou filhos de 15, de 2 anos, além do marido. Capotou o carro e ou ela estava sem cinto ou o cinto abriu. E ela foi projetada para fora do carro e o carro rolou por cima dela. Eu estou dizendo isso porque eu uso cinto há 58 anos. Eu acho que eu sou o primeiro a usar cinto no Brasil, porque nem tinha cinto nos carros brasileiros. Eu importei um cinto e mandei instalar no meu carro. O cinto é essencial para a vida, para salvar vidas. Eu aproveito essa tragédia de Chapecó para lembrar isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional começa, a partir da terça-feira amanhã, a análise do relatório final da Lei Orçamentária Anual de 2025. O projeto deveria ter sido aprovado até o fim do ano passado, mas foi adiado diversas vezes em meio a impasses, como a aprovação do pacote de ajuste fiscal do governo federal e a resolução do imbróglio sobre emendas parlamentares com o Supremo Tribunal Federal. O orçamento da União precisa, em primeiro momento, ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento, formada por senadores e deputados. Em seguida, passa para análise do plenário em sessão conjunta das duas casas e do Congresso Nacional e vai à sanção presidencial. A expectativa do presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, o deputado Júlio Arcoverde, é que a peça orçamentária seja aprovada, no máximo até o dia 18 de março, no colegiado. E o presidente da República, Lula, dará posse nesta segunda-feira ao novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e à nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. A cerimônia ocorre às 15 horas, horário de Brasília, no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente se reúne às 9 horas com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e com o secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela. 7:06. A atualização do CAD único caberá aos municípios realizar os procedimentos de averiguação e revisão cadastral. Quem traz os detalhes dessa revisão é Bianca Mingotti. Em fevereiro de 2026, cerca de 6,4 milhões de famílias, entre beneficiárias e não beneficiárias do programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e da tarifa social de energia elétrica, devem atualizar seus dados do Cadastro Único. A medida é baseada na publicação da Lei nº 15.077 de 2024, que influenciou a Ação de Qualificação Cadastral 2025. Além disso, a ação também é destinada aos cadastros com prazo de atualização mais aproximados aos estabelecidos na lei. Com relação aos avisos de necessidade de atualização de dados, as mensagens estarão no ícone envelope no aplicativo do Cadastro Único no lado superior direito do aplicativo. Aqueles que recebem o Bolsa Família também serão comunicados nos aplicativos do programa e dos pagamentos, como o Caixa Tem. Mensagens também serão enviadas no extrato de pagamento do Bolsa Família. Ao serem avisadas, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a Gestão Municipal do Cadastro Único para atualizar os dados cadastrais. Conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, não é necessário que as pessoas se dirijam imediatamente aos pontos de atendimento do Sistema Único de Assistência Social, tendo em vista que as famílias inseridas na ação de qualificação cadastral serão acionadas de forma escalonada. De acordo com a pasta, mensagens de voz serão ainda disponibilizadas na Central de Atendimento da Caixa para auxiliar na comunicação e na orientação às famílias. A medida não deve prejudicar outras formas de comunicação coordenadas pelo MDS. Em relação às famílias compostas por apenas uma pessoa, seja para inclusão ou para atualização e manutenção de programas sociais, a entrevista para a coleta de dados deverá ser feita no domicílio da pessoa. Segundo o MDS,
A ação de qualificação cadastral é a verificação sistemática e periódica da consistência das informações registradas na base de dados do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Em 2025, a ação de qualificação é composta pela averiguação cadastral e pela revisão cadastral. Na primeira estão incluídas as famílias com indício de inconsistência de composição familiar e na segunda, aquelas que precisam atualizar o cadastro. Em nota ao Brasil 61, o MDS afirmou que cabe aos municípios realizar os procedimentos de averiguação e revisão cadastral que compõem a ação de qualificação cadastral. Segundo a pasta, a medida segue o disposto nos normativos que regulam o Cadastro Único, como o Decreto número 11.016 de 2022 e a Portaria número 810 de 2022. O MDS destacou que os municípios podem realizar o procedimento acessando a lista de famílias que precisam ter seus registros atualizados e procedendo às novas entrevistas necessárias para efetuar a atualização, conforme cronograma e critérios publicados pelo MDS. Inclusive, desde 28 de fevereiro deste ano, os municípios já têm acesso às listagens de famílias ou à consulta aos dados por meio do sistema de gestão do programa Bolsa Família. Conforme a nota do MDS ao Brasil 61, para realizar as medidas na ação de 2025, os gestores devem acessar a Instrução Normativa Conjunta número 1 de 26 de fevereiro deste ano. Os anexos detalham os públicos, os procedimentos operacionais, cronograma e as repercussões dos programas sociais que integram a ação, segundo dados disponíveis na plataforma Visdata da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS. No Brasil, há 40,6 milhões de famílias inscritas no CAD Único. Os dados são os mais atuais, referentes a fevereiro deste ano. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. O falso banco que funcionava em um prédio de luxo em Goiânia vendia os imóveis dados como garantia por empréstimos. É o que disse o delegado Luiz Carlos Cruz. O grupo que operava na instituição falsa é investigado por dar um golpe de mais de 3 milhões de reais em pelo menos 10 vítimas. O delegado informou ainda que o falso banco funcionou por cerca de 3 anos. O caso veio à tona a partir da operação La Casa de Papel, deflagrada pela polícia na última sexta-feira. De acordo com Luiz Carlos, os golpistas ofereciam empréstimos que tinham os imóveis como garantias. Em seguida, o falso banco conseguia os poderes de transferência dos imóveis, dizendo que o empréstimo precisaria ser feito no nome de um cliente VIP para que o dinheiro saísse. Com poderes de transferência, o grupo vendia os imóveis para terceiros de boa-fé, disse o delegado. O dinheiro dos empréstimos que nunca saiu para o dono dos imóveis. Em alguns casos, as vítimas também pagavam altas taxas para receber empréstimos, foi o que informou o delegado. A Polícia Civil de Formosa concluiu a investigação do assassinato do fazendeiro Luiz Carlos de Lima, conhecido como Peixe, morto em agosto de 2024. Segundo a polícia, Luiz Carlos foi assassinado por problemas na negociação de carga de sementes de milho entre ele e um dos suspeitos. O assassinato aconteceu no dia 15 de agosto do ano passado em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Os suspeitos se passaram por policiais, invadiram a fazenda da vítima e fizeram 10 pessoas reféns até a chegada dela no local. Segundo a Polícia Civil, a ação do grupo criminoso durou cerca de 6 horas. De acordo com a investigação, o motivo para o crime foi um pretexto para que um dos suspeitos colocasse milho na boca da vítima durante as agressões que resultaram em sua morte. Além das divergências na negociação, a Polícia Civil apontou problemas por um empréstimo não pago no valor de R$30 mil. Segundo o delegado do caso, Danilo Menezes, 3 suspeitos tiveram a prisão temporária convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário. O delegado informou que a denúncia foi enviada ao Ministério Público. Estudante goiana desenvolve dispositivo para prevenir violência contra a mulher. Vamos saber desses detalhes com a Sabrina Vilela. O estudante da Escola do Futuro criou um dispositivo para prevenir violência contra mulheres. O equipamento está sendo construído nos laboratórios de tecnologia da unidade da instituição em Santo Antônio do Descoberto, em torno do Distrito Federal. O projeto consiste em um aplicativo que pode ser instalado em qualquer aparelho móvel e um chaveiro eletrônico com botão de ativação de alerta de perigo, no formato de batom. O aplicativo é denominado Centro de Informações à Mulher e, quando o pedido de ajuda é acionado, um alerta é enviado a patrulhas especializadas e contatos cadastrados. A pessoa deve instalar o aplicativo no celular e fazer o cadastro com as informações pessoais. A criadora do mecanismo, Débora do Nascimento,
é aluna do curso técnico em desenvolvimento web mobile. Segundo ela, o objetivo é que esse aplicativo seja acessível e atinja principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Atualmente, os trabalhos estão em fase de testes e de adequação do protótipo. Com o apoio tanto do Estado, né, ou até mesmo com o apoio do Ministério Público, levando em consideração que muitas mulheres estão em situações de medida protetiva, certo? Então, essas mulheres em situação de medida protetiva, elas não recebem algum auxílio, algum apoio que ajude mesmo a proteger essas mulheres. Então, com uma possível, né, parceria com o Ministério Público, poderia haver essa disponibilização inicialmente para essas mulheres em vítimas de medida protetiva e logo após para todas as mulheres do Estado, né? Nós estamos pensando isso em uma visão estadual, mas pode ser adaptado para os municípios. O aplicativo ele é muito adaptável, a gente está fazendo ele para ser adaptável para qualquer município, para colocar delegacias de qualquer município. Débora do Nascimento relembra que a ideia do dispositivo surgiu quando ela participou do Campus Party Nordeste. Essa iniciativa surgiu dentro dos ambientes da Escola do Futuro, onde participei da Campus Party Nordeste de maneira online. E nessa Campus Party, esse evento online, teve como uma temática em um hackathon a proteção contra a mulher, a centralização de informações necessárias à mulher. O hackathon ele foi online, né, mas com foco nas mulheres de Pernambuco. E aí foi nesse evento online que surgiu a ideia de por que não fazer um aplicativo, fazer um protótipo que centralize as informações relevantes, centralize as informações necessárias à mulher, visto que ainda não existe um tão eficiente que vise a proteção a essas mulheres, a proteção às mulheres em vítimas de vulnerabilidade, em vítimas de situações de violência. O aplicativo também terá informações como o acesso a conteúdos educativos, orientações, um mapa com locais para atendimentos e ícones interligados a serviços oficiais de proteção à mulher, por onde elas poderão solicitar medidas protetivas e realizar denúncias. A equipe multidisciplinar que trabalha no projeto é composta por estudantes e professores das escolas do futuro das áreas de tecnologia de sistemas para a internet, design gráfico, marketing e gestão em segurança pública e privada. O trabalho inclui ainda a programação de um software específico e a composição do dispositivo físico a partir de peças recicladas de lixo eletrônico. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. E o Corinthians está na final do Paulistão 2025. O Timão venceu o Santos por 2-1 nesse domingo na Neoquímica Arena. A torcida corintiana comemorou a classificação do time para a final do torneio estadual de 2025. Neymar ficou no banco de reservas para testemunhar o Corinthians abrir o placar com Yuri Alberto. O Santos empatou com Tiquinho Soares e o Timão voltou à frente do placar com Rodrigo Garro. No fim do segundo tempo, Zé Ivaldo foi expulso por um carrinho violento e o alvinegro praiano passou a jogar com 1 a menos. Nos acréscimos, Gonzalo Escobar também foi expulso e então ficaram 2 a menos para o Santos. A outra semifinal será disputada entre Palmeiras e São Paulo hoje, segunda-feira, a partir das 21h35 no Allianz Parque, a Casa Alviverde. E o Fluminense está na final do Campeonato Carioca de 2025. O placar agregado de 4-0, construído no Maracanã, deu tranquilidade para os comandados de Mano Menezes jogarem neste domingo na casa do Volta Redonda. As equipes empataram em 0-0. O primeiro jogo da final entre Flamengo e Fluminense será nesta quarta-feira, dia 12, a partir das 21h30, cujo mando de campo será do tricolor. A volta com o mando rubro-negro está previsto para o sábado, a partir das 18 horas. O Vila Nova largou em vantagem por uma vaga na final do Campeonato Goiano. Jogando no estádio Ailê Pinheiro, o Colorado derrotou seu arquirrival, Goiás, por 1-0. Júnior Todinho, de cabeça, marcou o único gol do confronto, que ainda teve o goleiro Tadeu perdendo um pênalti. Com o resultado, o Tigre vai para o jogo da volta, marcado para o próximo domingo, às 17 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, podendo empatar para ser finalista. Já o Esmeraldino precisará de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar à decisão. Uma vitória simples do time alviverde leva a disputa para as penalidades máximas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China teve novos desdobramentos durante o período do feriado de carnaval no Brasil.
Como resultado, a China impôs uma retaliação de 10% a 15% sobre produtos agrícolas norte-americanos, incluindo a soja. Segundo informações de Safras e Mercado, a medida foi uma resposta às novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse movimento pode redirecionar a demanda chinesa para a América do Sul, especialmente para o Brasil, que é o maior fornecedor global de soja. Segundo Rafael Silveira, analista e consultor de safras e mercado, com a nova tarifa, a soja dos Estados Unidos se torna menos competitiva no mercado internacional, desestimulando as compras chinesas e beneficiando, sobretudo, os negócios com o Brasil. Ele destacou ainda que a China tem procurado diversificar os seus fornecedores e garantir o seu abastecimento no mercado sul-americano, embora grande parte das compras sazonais entre China e Estados Unidos já tenha sido realizada. Silveira observa que a redução na demanda chinesa pela soja norte-americana pode aumentar os estoques nos Estados Unidos. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19. As negociações para a formação de uma federação entre União Brasil e o PP podem ser oficializadas ainda nesta segunda-feira. A aliança que uniria as duas siglas em atuação conjunta nas eleições teria forte impacto no cenário político de Pernambuco, onde as lideranças dos partidos possuem projetos eleitorais distintos para 2026. Caso a federação se concretize, a regra definida para o comando nos estados dará liderança ao partido que elegeu a maior bancada federal na respectiva unidade da federação. A união das siglas teria grande mudança, aliás, traria grandes mudanças na organização das eleições, já que, ao formar uma federação, os partidos ficam impedidos de apoiar palanques opostos. Esse cenário gera incertezas para a eleição do ano que vem. O sono de qualidade ajuda a evitar doenças vasculares e também a demência, o que diz especialista. O alerta você confere com Sabrina Vilela. Sono de qualidade deve ser prioridade na vida de pessoas que querem levar uma vida mais saudável. No entanto, a realidade é que 65,5% dos brasileiros dormem mal, sendo que esse número é maior entre as mulheres, representando 71%, em comparação aos 57% dos homens. A pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, e realizada com 2.000 participantes. De acordo com a médica otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono, Fernanda Crispim, o sono é essencial para a manutenção da saúde do corpo e da mente. Crianças e adolescentes têm uma necessidade maior de sono, mas o ideal para um adulto é manter descanso de pelo menos 8 horas. As horas que precisamos de dormir, ela é variável de acordo com a idade e de acordo com a pessoa. Mas a maioria dos adultos, a necessidade é de 7 até 9 horas de sono. As crianças, elas têm uma necessidade maior de sono até a adolescência. Com a idade, o avançar da idade, após os 65 anos, essa quantidade de sono, ela diminui. Mas tem que tentar manter um tempo de sono pelo menos acima de 7 horas, de 7 a 8 horas, no caso dos adultos acima de 65 anos. Durante o sono profundo, acontecem importantes processos de regeneração e reparação celular, fortalecimento do sistema imunológico, consolidação da memória e liberação de hormônios essenciais para o crescimento e recuperação do corpo. Por isso, a especialista Fernanda Crispim explica que quando a pessoa não tem sono de qualidade, pode desenvolver doenças cardiovasculares, ansiedade e depressão. Dormir mal, dormir pouco, isso prejudica muito a saúde. Então, aumenta o risco de desenvolver as doenças cardiovasculares, pressão alta, arritmia, aumenta o risco do infarto, do AVC, aumenta o risco do diabetes, da obesidade, da ansiedade, da depressão. Porque também durante o sono, a gente tem a liberação de hormônios muito importantes para manter a nossa saúde. Então, pessoas que dormem mal têm um risco maior de ganhar peso, aumenta o apetite, elas têm escolhas por alimentos mais calóricos, e aí contribui para a obesidade e também contribui para o aparecimento do diabetes tipo 2. No entanto, para garantir uma boa noite de sono, é necessário que o ambiente seja adequado. Fernanda Crispim afirma que, além de manter um ambiente escuro, cama confortável, vestir roupas leves, não tomar bebidas cafeinadas, é essencial evitar o uso de telas até 1 hora antes de dormir. O ambiente que a gente vai dormir, ele tem que ser o mais confortável possível. Um quarto silencioso, escuro,
escuro, uma temperatura adequada, uma cama confortável. Outro fato é a questão da restrição de telas, porque hoje a gente, com essa questão do celular, das redes sociais, as pessoas ficam muito tempo nas telas. E para a gente ter um sono de qualidade, a gente tem que desligar essas telas pelo menos 1 hora antes de deitar, para evitar aquele estímulo visual, aquele estímulo para a gente ficar mais alerta. Então, assim, evite as telas próximo ao horário de dormir também para você ter um sono de qualidade. Distúrbios do sono, como ronco, apneia e insônia, podem impactar negativamente, reduzindo a qualidade do tempo destinado ao sono. Por isso, quem sofre com algum desses problemas deve buscar ajuda médica para o tratamento adequado. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. 7h24, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 10 de março, início de semana. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais. A sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Já está liberado para você o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 996236881, 996236881. É o canal para você mandar as suas mensagens aqui para o nosso quadro A Voz do Cidadão. Já já a gente volta trazendo mais notícias e a sua participação aqui no Jornal Verde Vale. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h32, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, o presidente Lula indicou nesse sábado a advogada Verônica Abdala Sterman para o Superior Tribunal Militar. A indicação segue agora para a apreciação do Senado Federal. Em nota, o Palácio do Planalto informou que, se for aceita pelo parlamento, Verônica será a segunda mulher a integrar a corte, ao lado de Maria Elizabeth Rocha. A lei do feminicídio completou 10 anos de vigência neste domingo. Sancionada em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, a norma inseriu no Código Penal o crime de homicídio contra mulheres no contexto de violência doméstica e de discriminação. Em outubro do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei de número 14.994 e ampliou a pena para quem comete o crime. A punição, que variava entre 12 a 30 anos de prisão, passou para um mínimo de 20, máximo de 40 anos. De acordo ainda com números do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Brasil registra cerca de 1.000 assassinatos de mulheres por ano. O banco de dados é mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a partir de informações enviadas pelos estados à pasta. Até outubro de 2024, foram registrados no país 1.128 mortes por feminicídio aqui no país. E o uso de cheques cai 96% em 30 anos aqui no Brasil. Priscila Mendes é quem traz os detalhes dessa pesquisa. O uso dos cheques caiu 96% em 30 anos no Brasil. Dados da Febraban, Federação Brasileira de Bancos, indicam que no ano passado os brasileiros usaram 137 milhões de cheques predatados, a maior variação desde 1995, quando foram compensados 3 bilhões de cheques. Os dados do Serviço de Compensação de Cheques mostram que, em termos de volume financeiro, foram 523 bilhões, representando baixa de 14% na base anual. Rafael Gonçalves, especialista em finanças e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, destaca os principais fatores que contribuíram para a queda do uso dos cheques no país. O cheque está sendo substituído por alternativas mais rápidas, seguras e convenientes, como os cartões e os PIX. A digitalização dos meios de pagamento, a questão da segurança, a questão da confiabilidade, o custo, a burocracia, o próprio hábito dos consumidores. Os números também mostram que o valor médio do cheque é mais alto. Em 2024, o ticket médio do documento foi de R$ 3.800, diante de R$ 3.600 em 2023. O administrador também fala sobre alguns motivos para que algumas pessoas e estabelecimentos ainda utilizam cheques. Parcelamento sem juros, prazo de compensação como estratégia financeira para poder controlar o fluxo de caixa. É uma forma também de evitar as taxas de cartões e as transferências bancárias.
a falta de acesso aos meios digitais. Mesmo com o declínio do cheque, que ainda é um registro formal e possui segurança jurídica. O cheque ele é um documento formal de pagamento. Ele pode ser muito útil em disputas jurídicas. Em algumas situações, empresas exigem cheques como garantia de contratos, aluguéis de bens, serviços, etc. Embora o cheque ainda seja utilizado em algumas situações, a tendência é que o uso desse meio de pagamento continue diminuindo nos próximos anos, devido ao reflexo da evolução do sistema financeiro e da crescente preferência por métodos de pagamento mais modernos e seguros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h37, a gente traz para você, então, as informações aqui locais desse fim de semana. Aqui em Mineiros e região, o Corpo de Bombeiros realizou vários atendimentos e, entre eles, alguns destaques, né? Um acidente de trânsito que aconteceu ali de sábado para domingo, 9h40 da manhã, lá na Avenida Antônio Carlos Paniago, nas imediações, ali na altura do setor São João. Uma motocicleta e um veículo de passeio, né? Acabou vitimando o condutor dessa motocicleta. Ele apresentava ferimentos nos braços e também possíveis sinais e sintomas de um traumatismo crânioencefálico. Após o atendimento, ele foi conduzido para a UPA para que fosse atendido. Já no período da tarde, ali por volta das 4h50, um acidente esportivo, né? Um jovem de 23 anos, ele participava de uma partida de futebol e numa disputa de bola acabou sofrendo uma fratura fechada na tíbia e na fíbula da perna direita. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer ali o atendimento, foi até o local, né, fez a imobilização e conduziu também para atendimento na unidade hospitalar. E nós tivemos também aí de ontem para hoje várias ocorrências, né? O pessoal aí andando de moto, de carro, acabou esbarrando em canteiros, né, caindo de moto. Vamos dar uma olhada aqui nessas ocorrências que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Uma delas foi ali na Rua Amazonas, lá no bairro Divino Espírito Santo. Aconteceu por volta das 3h18 da tarde, né? Uma moto acabou colidindo contra outra moto que estava estacionada e acabou vitimando a condutora dessa motocicleta, né, que estava em movimento. Ela teve um ferimento no crânio, escoriações na perna esquerda. A vítima estava consciente no momento do atendimento pelo Corpo de Bombeiros e foi levada para a UPA da nossa cidade. E aí depois, já por volta ali das 19h44, nós tivemos uma queda de motocicleta ali na GO 306, perto do trevo com a GO 341, ali perto do trevo da GO 341. Então, a vítima, ela já havia sido transportada por terceiros quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local e fez a sinalização da via, porque ali no local havia caído o poste de energia e também havia cabos sobre a rodovia, né? A motocicleta então acabou batendo nesse poste e o poste ficou ali caído sobre a via. A guarnição assumiu o local até que as equipes da Equatorial chegassem para fazerem então, né, ali a manutenção. Logo depois o tráfego foi liberado. E depois nós tivemos ainda mais uma questão, né? Um carro acabou colidindo perdeu o controle, né? E acabou batendo num canteiro na Avenida Antônio Carlos Paniago, no setor São Bento. Foi por volta de 00:10. De acordo com o relato do Corpo de Bombeiros, o condutor, ele apresentava ferimentos no rosto e também uma hemorragia. Sendo realizados os primeiros socorros, ele foi encaminhado para a UPA da nossa cidade. Essas, então, foram as principais ocorrências de destaque atendidas pelo Corpo de Bombeiros nesse fim de semana.